Oi, nono ano. Hoje nós vamos estudar a Primeira Guerra Mundial, tá? Vai ser a primeira semana que a gente vai ter um conteúdo realmente novo. Espero que vocês gostem da aula. Para começar, eu separei duas imagens. Uma, então, dos destroços provocados pela Primeira Guerra Mundial, lembrando que a maior parte dos conflitos armados aconteceu na Europa. E aqui nessa outra imagem é uma novidade que a Primeira Guerra Mundial vai trazer para os combates, que é o uso de trincheiras. Trincheiras eram valas cavadas por soldados, onde eles se escondiam e atacavam também, né? Dentro dessas valas eles faziam as refeições, eles dormiam, eles defecavam. Era um absurdo, assim, realmente as condições de vida e saneamento ali dentro, né? Mas a guerra era desse jeito. Quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, eu vou dividir com vocês alguns relatos que eu li no livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, onde algumas mulheres eram sapatoras, se eu não me engano o nome da palavra, mas ser sapator eram aqueles soldados que iam na frente dos outros para fazer essas escavações e formar as primeiras valas e trincheiras onde aconteciam as batalhas. Tá? Então, trincheiras é uma herança da Primeira Guerra Mundial. Nunca antes no mundo, numa guerra, havia se usado essa estratégia de combate. Tá? Então, tá. Aqui tem outra imagem de uma trincheira fortificada com alguns sacos, né? E aí os soldados usando, né, um chapéu para ver se o inimigo estava à espreita ou não. E outros soldados deitados ou até mortos, né? Primeira Guerra Mundial, então, ela vai acontecer em 1914 e ela termina em 1918. Nesse período no Brasil, de 1914 a 1918, o Brasil vivia a República das Oligarquias, tinham aqueles coronéis que compravam votos, toda aquela coisa, tá? Então, enquanto isso acontecia no Brasil, o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial, tá? Não esqueçam data, o período, né? 1914 a 1918. Claro que a guerra ela não acontece do dia para noite. A gente foi dormir em paz e acordou na Primeira Guerra Mundial. Não. Várias coisas foram acontecendo anos, décadas antes para acontecer a Primeira Guerra Mundial. Então, primeiro nós vamos estudar o que aconteceu antes para a Primeira Guerra Mundial estourar, tá? As causas. Uma das causas foram os conflitos imperialistas. O ano passado eu não consegui trabalhar com vocês devidamente o imperialismo, mas eram nações fortes que dominavam nações fracas. O principal continente que abrigava as nações fortes era a Europa. E as principais vítimas da Europa foi praticamente todo o continente africano, boa parte do continente asiático, tá? Também tinha um país imperialista na Ásia, que era o Japão. E aqui nessa fotinho vocês enxergam, tem o Japão, a França, a Alemanha, a Rússia e a Inglaterra representados ali. Eles estão dividindo uma pizza. A pizza representa a China. A China foi um dos países vítima desse domínio imperialista. Tá? O que essas nações buscavam nesses países mais fracos? Buscavam mercado consumidor, buscavam matéria-prima, mão de obra barata, tá? Com o objetivo de lucrar, certo? Então, os conflitos imperialistas serão uma das causas que vão desembocar na Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver dois específicos aqui. Então, competição entre nações em busca de mercados e capitais. Então, o que aconteceu? Esses países europeus, tipo ali a Rússia tá olhando com uma cara feia para a Inglaterra, é que eles começaram a criar ali uma rivalidade para dominar outros locais. Então, aqui a gente tem metade do mapa da Alemanha e outra metade do mapa da Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha perdia sua supremacia econômica mundial para a Alemanha, que crescia industrialmente. Quando a gente fala em 1914, nessa época aí, anos antes,
a maior potência mundial do mundo era a Grã-Bretanha, não era os Estados Unidos, não era outro lugar, era a Grã-Bretanha. E a Inglaterra começou a crescer muito industrialmente e ameaçava a Grã-Bretanha de superar, né, ela nessa posição de maior potência do mundo. E ainda a França vai perder a Alsácia e a Lorena para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana em 1870. E elas também disputavam as duas territórios na África, nesses domínios imperialistas, tá? Então, aqui treta entre França e Alemanha, ok? Alsácia e Lorena, então, eram dois territórios franceses que nessa guerra a Alemanha dominou eles e conseguiu manter para si. Essa região era rica em minérios, tá? Então, para a França foi muito ruim perder esse território, né? Economicamente. E para a França foi muito bom ter ganho esse território. Mas as duas vão começar a se desentender por causa disso e porque as duas disputavam os mesmos territórios na África. Então, primeira causa da Primeira Guerra Mundial são os conflitos imperialistas entre Grã-Bretanha e Alemanha, porque a Alemanha ameaçava desbancar a Grã-Bretanha na posição de maior potência do mundo, porque ela crescia industrialmente, e conflitos entre França e Alemanha. Vocês estão vendo que tem uma bandeira errada aqui, tá? Esse amarelo, vermelho e preto, uma bandeira deve ser de outro país, tá? Mas quando tem amarelo, vermelho e preto, eu quero dizer Alemanha, tá? E voltando então, a França e a Alemanha, elas estavam disputando entre si, porque a Alemanha tinha conquistado a Alsácia e a Lorena, que eram territórios franceses, e essas duas nações disputavam os mesmos territórios na África. Outra causa vai ser a política de alianças, tá? Países vão se unir. Eles vão fazer acordos políticos, econômicos e militares entre países, tá? Então vai surgir aí duas grandes alianças que vão ser responsáveis por transformar essa guerra, que poderia ter sido localizada numa guerra mundial, tá? Que alianças foram essas? Uma delas foi a Tríplice Aliança, uma aliança entre a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Vejam que nessa época a Áustria-Hungria era um país só. Hoje está separado, a Áustria é um, a Hungria é outro, tá? Esses três países se uniram e fizeram uma aliança fortificada, política, econômica e militarmente. O que é uma aliança militar? Se eles estão unidos, se a Rússia ataca a Alemanha, por exemplo, a Itália e a Áustria-Hungria vão ajudar mandando soldados para ajudar a Alemanha, tá? Então, uma tríplice foi essa, Tríplice Aliança. Na hora de estudar, o que me ajudou muito é que Tríplice Aliança começa com a letra A, de Alemanha e de Áustria-Hungria, tá? Isso vai ajudar vocês a memorizar os países e as alianças. E a outra foi a Tríplice Entente, formada pela Rússia, França e Grã-Bretanha, tá? Quando a gente acabou de estudar lá as causas imperialistas, a gente viu a França e a Grã-Bretanha que tinham o mesmo inimigo, a Alemanha. A Alemanha tá nessa Tríplice Aliança. E a França e a Grã-Bretanha estão juntas aliadas com a Rússia na Tríplice Entente. Inglaterra em inglês é England, com a letra E. Então, Entente vai ter a Inglaterra, tá? Também é uma coisa que eu fiz para memorizar, se for útil para vocês. Muito bem. Mesma coisa, então, se a Alemanha vai atacar a França, o exército russo e o inglês vão ajudar por causa dessa tríplice formada, tá? Então, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. É importante vocês saberem o nome das tríplices e os países que pertenciam a elas, tá? Com o passar do tempo, mais países vão se juntar a essas tríplices, tá? Mas a base era essas aqui.
Então aqui, uma das causas foi os conflitos imperialistas. Aproveitem esse slide para ir revisando, tá? Por que a Grã-Bretanha estava em disputa com a Alemanha? Por que a França estava em disputa com a Alemanha? Vão tentando lembrar e repetir isso em voz alta para ir memorizando. Então, uma causa, conflitos imperialistas. Segunda causa, a gente acabou de ver, política de alianças. Agora a terceira causa, corrida armamentista. O que foi isso? Na Europa, passou a ser obrigatório o serviço militar e a indústria bélica começou a aumentar muito. Para quem não sabe o que significa bélico, é relativo à guerra. Indústrias de armas, tanques de guerra, essas coisas, munição, né? Então começou a crescer muito e o serviço militar se tornou obrigatório. Isso se chama corrida armamentista. Terceira causa. Ok? E a última causa é o nacionalismo. Essa aqui é um pouquinho mais complicadinha de entender, mas eu vou tentar me fazer entender, tá? Esse lugar aqui se chama Península Balcânica, tá? Para localizar, vocês estão vendo a Itália ali no cantinho esquerdo embaixo? Ali é um pedaço da bota, tá? Então, no ladinho da Itália temos a Península Balcânica. E aqui vai ter alguns países importantes para a gente entender esse nacionalismo. Península Balcânica, então. A Sérvia, todos esses aqui faziam parte da Península Balcânica. Macedônia, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Eslovênia, tá? A Sérvia, a população da Sérvia tinha muitos povos eslavos, tá? E na Rússia também tem muito povo eslavo. O que a Sérvia queria fazer? Ela queria se unir com a Bósnia e Herzegovina, com a Croácia e com a Eslovênia, porque ela escolheu esses países da Península Balcânica porque nesses países também tinham muitos povos eslavos e juntos formar um país forte para lutar contra o domínio turco e austríaco na região. A Península Balcânica ela não era livre, ela sofria esse domínio turco e austríaco, tá? Lembram da Áustria-Hungria lá da Tríplice Aliança? Ok? Lembrem disso, é uma dica aqui para vocês. Então a Sérvia queria fazer isso, juntar essa galera para lutar contra esse domínio e serem um país livre, ok? Isso vai se chamar pan-eslavismo. Então essa causa, além de nacionalismo, vocês podem chamar ela de pan-eslavismo, ok? Tá, então a última causa é essa. Beleza? Então, ó, nós estudamos 4 fatores que causaram a Primeira Guerra Mundial. Então, conflitos imperialistas, lembrem aí dessas duas situações. As políticas de alianças, lembrem das duas tríplices, quem fazia parte. A corrida armamentista e o nacionalismo ou pan-eslavismo. O que foi o pan-eslavismo? A Sérvia vai sugerir a união dela com a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e a Eslovênia e juntas lutarem contra o domínio turco e austríaco na região. Okay? Eu não sei se eu falei os países certos, deixa eu me corrigir. Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Eslovênia. Isso aí. Sim, tem bastante nome de país pra... Quando a gente estuda a Primeira Guerra Mundial, tem isso, tá, gente? Bom, então essas foram as causas, né? Vejam que a Guerra Franco-Prussiana, que a Alemanha roubou a Alsácia e a Lorena, conquistou, né? Foi em 1870 e a Primeira Guerra Mundial vai começar em 1914. Agora nós vamos estudar o estopim. O que aconteceu ali? Tipo um copo, né? Foram os conflitos imperialistas, a corrida armamentista, as políticas e alianças, o pan-eslavismo, daí foi o estopim, foi a gota d'água que derramou tudo e a Primeira Guerra Mundial começou. Então, estopim.
Olhem o que aconteceu. Então, a Bósnia e Herzegovina estava sob o domínio da Áustria-Hungria, contrariando os interesses da Sérvia, porque a Sérvia, o que a Sérvia queria mesmo? Ela queria unir essa galera e lutar contra esse domínio, né? E a Bósnia era dominada pela Áustria-Hungria. Aqui no mapa, lá em cima da Eslovênia, estão vendo que tem Áustria e no ladinho Hungary? Esse é o mapa atual, tá? Porque, na verdade, era um país só. Então, esse país que tá ali em cima, bem no norte, ele dominava a Bósnia e Herzegovina e todos os outros, né? Isso incomodava muito a Sérvia, porque ia contra os planos dela de unificar todo mundo e serem livres e unir a população eslava, né? Então, o que vai acontecer? A Rússia, como eu falei para vocês antes, era favorável ao pan-eslavismo, ou seja, a Rússia vai curtir a ideia da Sérvia de juntar essa galera e juntos lutarem contra o domínio turco e austríaco na região. Sabendo disso, então, em 1914, na Bósnia e Herzegovina, um militante sérvio, que era fanático pelo pan-eslavismo, ele vai assassinar o herdeiro do trono austro-húngaro, lá na Bósnia, tá? A Áustria-Hungria dominava a galera toda. E o sérvio foi lá, e ele queria muito colocar o pan-eslavismo em prática, e assassinou o herdeiro do trono. Esse vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial, ok? Tá aqui em cima, eu consegui destacar a Áustria-Hungria, tá? Ali na Bósnia e Herzegovina, o sérvio tava passeando, né? Ele era super favorável ao pan-eslavismo. E aí ele dá ele mata, não sei se é com um tiro ou com uma facada, enfim, o herdeiro do trono. Bom, é tipo a facada do Bolsonaro, entenderam? Se o Bolsonaro fosse morto naquele momento, certamente uma guerra civil poderia começar no Brasil, tá? Mas é mais ou menos essa situação. A importância do herdeiro do trono era equivalente à importância do Bolsonaro durante a campanha, né, eleitoral. Então, com esse assassinato que feriu muito o trono austro-húngaro, a Áustria-Hungria vai declarar guerra contra a Sérvia, porque quem assassinou o herdeiro não foi uma pessoa da Bósnia e Herzegovina, ele foi um sérvio que só estava lá naquele local, tá? A Áustria-Hungria, ela era de uma das tríplices, lembram? Da Tríplice Aliança. Declarou guerra contra a Sérvia. Se a Áustria declara guerra contra a Sérvia por causa das políticas de alianças, logo a Alemanha e a Itália também vão estar em guerra contra a Sérvia. Só que a Sérvia tinha um forte aliado, que era a Rússia, que era super favorável ao pan-eslavismo. Então a Rússia vai ajudar a Sérvia. Só que a Rússia também participava de uma política de aliança, que era a Tríplice Entente. E a Rússia declarando guerra contra a Áustria traz junto a França e a Grã-Bretanha. Ou seja, a guerra se torna mundial. Ok? Então aqui, a Alemanha, líder da Tríplice Aliança, declarou apoio à Áustria, desencadeando um conflito com a Tríplice Entente. Muito bem. A política de alianças, então, foi a responsável por tornar a guerra global, mundial. Beleza? Então, a gente estudou o estopim agora, né? A gente estudou as causas antes e agora nós vamos estudar algumas características da Primeira Guerra Mundial. Então, como eu falei lá no começo da aula, vai ser uma guerra de trincheiras. As trincheiras serão usadas. A gente consegue, de vez em quando, uns relatos de soldados que viveram nessas trincheiras assim, ó, cabeludos mesmo. Tipo, eles falando, tipo, tinha pessoas mortas, tinha
tinha cocô, tinha rato, tinha que dormir ali, tinha que estar toda hora meio que preparado para um conflito. Enfim, a coisa não era nada agradável dentro dessas trincheiras. Outra característica vai ser o uso de metralhadoras. Vai ser o fim da guerra corpo a corpo por causa, né, dessas armas mais de longo alcance, né? Então, até antes da Primeira Guerra Mundial tinha aquelas guerras que a gente vê nos filmes mais antigos, de espada, enfim, de uma pessoa lutando com a outra pessoa de frente a frente. Agora não. Tipo, eu tô escondida na trincheira, levanto, dou um tiro, me abaixo. Eu não vou precisar mais enfrentar o soldado corpo a corpo, tá? Eles vão usar os tanques. Também é outra forma de evitar esse conflito corpo a corpo, né? Porque tu passa um tanque por cima de todo mundo e o tanque é altamente blindado, né? Aviões também vão ser usados. Gases venenosos. Esses gases eram usados até nas trincheiras, conforme o vento estava favorável. Porque assim, tinha uma trincheira, o campo e a trincheira do adversário. Conforme estava o vento, se o vento tivesse para cá, por exemplo, essa trincheira poderia usar o gás venenoso, né? Que o vento ia levar o gás para essa trincheira e poderia intoxicar os soldados daqui e vice-versa, né? Nesse campo aqui, entre trincheiras, era uma área muito perigosa, né? Geralmente tinha aquelas bombas escondidas, era um campo minado, enfim. Outra característica também é que a guerra vai ser bastante naval e a Alemanha vai ser uma usuária bem forte de submarinos para fazer ataques marítimos. Submarinos alemães afundavam embarcações de alimentos destinados à população. Tentavam matar o inimigo de fome. Outra coisa que vai acontecer no meio dessa guerra, um ano depois, né, um pouco menos, em 1915, a Itália trocou de lado. Ela sai da Tríplice Aliança e se alia à Tríplice Entente. Porque a Tríplice Entente, ela meio que compra o apoio da Itália. Diz, olha, Itália, se tu lutar com a gente promete te entregar uns territórios na África que tu estava interessado em explorar e tal. E a Itália achou um bom negócio e ela acabou mudando de lado. A participação do Brasil vocês têm na página 81 do livro, mas como vocês estão sem o livro, eu vou dar uma lidinha rápida aqui para vocês. Como que o Brasil vai contribuir, então? E para que lado o Brasil vai contribuir, né? O Brasil ele vai ajudar a Tríplice Entente, tá? Ele vai enviar esforços para a Tríplice Entente para as frentes de batalha. 2 cruzadores, 5 contra-torpedeiros, um navio auxiliar e um rebocador, aviadores, oficiais do exército, 86 médicos e desses 17 eram professores de medicina, tá? Então, essa foi a equipe que o Brasil mandou para ajudar a Tríplice Entente nos conflitos. Outra coisa que vai acontecer nessa guerra é que a Rússia vai sair dela em 1917, um ano antes dela acabar. Por quê? A Rússia estava vivendo uma guerra interna, uma guerra civil, que vai ser o nosso próximo conteúdo, tá? Uma guerra civil que tentava transformar a Rússia num país socialista. E o governo russo ele não conseguia se manter nessa guerra mundial e manter a guerra civil, né? Então ele fez um acordo de paz com a Alemanha, né? Que era sua arqui-inimiga. E diz, olha, apertou a mão da Alemanha e disse, a guerra encerra por aqui. Um acordo de paz significa que nenhum dos dois lados ia se agredir mais, né? Que a Alemanha não precisava mais se preocupar com a Rússia e nem a Rússia com a Alemanha. E assim, a Tríplice Entente perde uma integrante. E os Estados Unidos vão entrar na guerra por terem sido atacados por submarinos alemães por tentarem enviar suprimentos aos países da Entente.
Logo, os Estados Unidos vai entrar no lado da Entente, tá? Aqui é uma revisão das características dessa guerra, então, tá? Trincheiras, aí lembrem das metralhadoras, tanques, gases venenosos vão ser usados, fim da guerra corpo a corpo, uso de submarinos. A Rússia sai, os Estados Unidos entra. Quem é que muda? Essa flecha é quem é que muda de lado? Quem é que sai de tal tríplice e vai para outra? Por que motivo? Qual foi a participação do Brasil, a contribuição do Brasil para essa guerra? Tá? Então, isso aqui é só uma revisão para vocês irem lembrando. Então, essa guerra vai acabar, tá? A Paz dos Vencedores, 1918. Com a entrada dos Estados Unidos, foi um forte aliado para a Tríplice Entente, tá? Se vocês têm mais interesse em conhecer como foram as batalhas, enfim, fiquem à vontade para pesquisar mais, tá? Paz dos Vencedores, então, procurem na internet, enfim, deve ter vários vídeos sobre isso. Os Estados Unidos vão propor uma paz sem anexações nem indenizações. Tipo, deu os bombardeios, tá todo mundo destruído, muitas mortes, mas vamos então apertar as mãos e vamos deixar assim, ninguém paga, não tem vencedor nem perdedor, vamos parar por aqui e aquietar os corações. Essa foi a proposta dos Estados Unidos. Mas a França e a Inglaterra não aceitaram essa proposta, porque elas queriam vantagens por terem se envolvido nessa guerra, tá? Então, essa proposta dos Estados Unidos vai ser rasgada e jogada no lixo, e a França e a Inglaterra vão fazer a proposta chamada Tratado de Versalhes, tá? Esse Tratado de Versalhes foi um documento que, como a Tríplice Entente venceu a guerra, esse tratado foi assinado pela Alemanha, né? E impunha muitas punições para a Alemanha, tá? Como se a Alemanha fosse a única culpada pela Primeira Guerra Mundial. Então, uma das punições, a Alemanha deveria devolver a Alsácia e a Lorena à França. Lembram lá no começo da aula? Então, foi obrigada a devolver. A Alemanha teria que pagar indenização em dólares aos países vencedores. 33 bilhões de dólares apenas. A Alemanha teria que ceder seus territórios coloniais que ela tinha lá na África para os países vencedores da guerra. A Alemanha foi obrigada a fechar indústrias de armamentos e a reduzir o número de soldados no seu exército. Olha aí a França e a Inglaterra querendo enfraquecer a Alemanha economicamente e militarmente. E muitas outras coisas, tá? O Tratado de Versalhes ele tem muitos artigos, muitas cláusulas. Aqui eu destaquei algumas, ok? Enfim, o Tratado de Versalhes puniu basicamente a Alemanha por tudo. A Áustria e a Hungria saíram de boas, tá? E foi muito injusto esse Tratado de Versalhes, porque ficou muito pesado para a Alemanha sair dessa crise que o Tratado de Versalhes colocou ela. E o Tratado de Versalhes, gravem isso, vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial, ok? Como é que vai ficar o mundo depois dessa Primeira Guerra Mundial? Vai causar algumas mudanças, né? Uma delas, lá no começo da aula eu falei que a Grã-Bretanha era a maior potência do mundo. A partir de 1918, a maior potência mundial vai ser os Estados Unidos e permanece até hoje. Tá? Por quê? Simples. Os conflitos físicos da Primeira Guerra Mundial aconteceram quase todos na Europa. Então, quando os Estados Unidos resolvem entrar na guerra, ele levou muitos navios de armamentos dos Estados Unidos, lá na América, para a Europa. Então, os Estados Unidos não teve nada no seu país destruído, assim, pontes, estradas, escolas, hospitais cheios de soldados, né? Não teve nada disso. Então, os Estados Unidos saiu bem da guerra. Já a Europa tinha todo
o seu território para ser construído novamente. Construir hospitais, pontes, estradas, né? E como os Estados Unidos saiu até bem, ele vai ser então o principal credor, o país que vai emprestar dinheiro para a Europa para se reerguer, claro, cobrando juros desse empréstimo, né? Por isso então que os Estados Unidos saem com esse destaque como maior potência mundial. O mundo pós-guerra. Outra coisa que vai mudar, lembram que a Rússia saiu lá em 1917 porque estava rolando uma guerra civil lá dentro? Então, o socialismo ele começa a ficar muito popular por causa da Revolução Russa. E por isso vão surgir partidos socialistas pelo mundo inteiro. Greves operárias e participação de mulheres no mercado de trabalho, né? Porque com a Primeira Guerra Mundial, como muitos homens foram lutar como soldados, quem ficou trabalhando nas indústrias, produzindo munições, armas, eram quase todas operárias mulheres. Então a Primeira Guerra Mundial vai oportunizar que as mulheres deixem de trabalhar dentro de casa e explorem o trabalho público, né, dentro de indústrias e em outros lugares. Só que por serem mulheres, o salário delas vai ser muito inferior. E é por isso então que além das mulheres ingressarem no mercado de trabalho, também ingressam nesses greves operárias pedindo igualdade salarial, por exemplo. Como eu falei para vocês, em função do que o Tratado de Versalhes impôs à Alemanha, isso vai dar motivos para que na Europa surja governos autoritários, que vai ser o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Por que a Itália, né? Se a Itália, afinal, ela mudou, né, da aliança para Entente, porque afinal ela criou um governo autoritário se ela saiu vencedora? Porque a Itália foi enganada. A Tríplice Entente prometeu territórios na África, enfim, e não deram nada para a Itália. E a Itália, então, se afunda numa crise que vai gerar esses governos autoritários. O fascismo lá e o nazismo na Alemanha. E acho que a última agora, a grande mudança no mundo, é a formação de novos países na Europa. Do que eu citei para vocês é que a Áustria-Hungria vai se separar em 2 países diferentes. E aí, então, o mapa da Europa vai mudar um pouquinho com esse surgimento de novos países. Certo? Muito bem. Hora da revisão. Aproveite esse momento, então, para vocês pegarem o caderninho de vocês, colocarem o título Primeira Guerra Mundial e vão anotar agora todas essas informações que a gente falou. Qualquer coisa, pausa o vídeo, se esqueceram, volta, assiste de novo. E aí, escrevam com as palavras de vocês mesmo, para aí memorizar as informações e organizar elas por escrito no caderno. Pode ser em forma de mapa mental ou esquema mesmo. Primeira Guerra Mundial, causas. A gente viu 4 causas. Faz aí 4 itens e escreve as 4 causas, tá? Então, aqui, causas. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira e o nacionalismo a quarta, tá? Então, escrevam aí as 4 e anotem todas as informações possíveis. Estopim. Então, primeiro causas. Anotou as 4. Estopim aqui vocês vão ter que explicar. Em 1914, o que aconteceu para a guerra explodir? Lembram lá do herdeiro, né? Voltem o vídeo, assistam de novo, vão repetindo. Aí agora, características da guerra. Vocês podem colocar em itens. Foi uma guerra de trincheiras. Trincheira foi uma novidade, bem como a metralhadora, os tanques, uso de aviões, o fim da guerra corpo a corpo, uso de gases venenosos, tá. Uso de submarinos. Então, tudo isso, esses 2 aqui vocês podem colocar no mesmo item. Outra característica, o que aconteceu com a Rússia? Ela saiu da guerra em 1917 por causa da Revolução Russa, daquela guerra civil que estava acontecendo lá. O que aconteceu com os Estados Unidos? Outra bolinha. Os Estados Unidos eles entram na guerra, na Tríplice Entente, porque a Alemanha havia bombardeado navios cheios de suprimentos para a Tríplice Entente. Outra bolinha. O
O que aconteceu com a Itália? A Itália sai da Tríplice Aliança e vai para a Entente. Como que o Brasil participou da guerra? Ele mandou médicos, aviadores, soldados, equipamentos marítimos, navios, né? Volta o vídeo, qualquer coisa, né? Assiste de novo. Então, essas são as características. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 características. 5 itens aí para vocês anotarem no caderno. O último item, vocês podem colocar Tratado de Versalhes, tá? Que é o finalzinho, né? Então, o Tratado de Versalhes, aí vocês colocam, foi um documento que puniu basicamente a Alemanha por todos os prejuízos da guerra. E aí coloquem aí aquelas cláusulas que eu li para vocês. O que a Alemanha foi obrigada a fazer por causa desse Tratado de Versalhes? Tá? Lembrem aí dos principais. Enfraqueceu a indústria armamentícia, reduziu o exército, foi obrigada a pagar toda aquela dinheirama para os vencedores, perdeu os territórios na África. Enfim, vão colocando aí. Acho legal colocar todos que eu coloquei no vídeo, que tem muitos, né? Mas esses aí são os principais. E para terminar, o mundo pós-guerra, tá? Então aqui a gente viu 5 mudanças que o mundo viveu por causa da Primeira Guerra Mundial. Então revisem elas e escrevam. Pode colocar 5 itens e escrevam aí, cada item corresponde a uma imagem dessas aqui. Então, feito isso, feito a revisão, vocês conseguem falar tudo sobre a Primeira Guerra Mundial, anotaram tudo por escrito. Então, agora nós vamos para os exercícios. Como vocês estão sem o livro de história, eu coloquei aqui alguns exercícios. Não precisa copiar se vocês não quiserem. Embora eu não coloquei as páginas do livro, talvez seria interessante copiar, tá? Essa aqui é muito legal, essa atividade. É o dialogando. Vocês vão fazer a letra A e B. E o textinho aí que tá acima, o saldo trágico da Primeira Guerra, vai ajudar muito vocês a entenderem e interpretarem esse cartaz francês. Nesse outro dialogando, vocês vão ter que dar uma analisada nessa figura aqui. Né, tem um homem de verde lavrando a terra, e em cima dele tem um calhamaço de folha, tá escrito Versalhes ali, Tratado de Versalhes, tá? Então revisem o que a gente viu do Tratado de Versalhes e respondam letra A, B e C desse dialogando. Aqui tem outra análise de imagem. Esse cara que tá ali dentro da mão é um cara que apareceu ali nos slides dos conflitos imperialistas, tá? Vocês vão saber que país representa esse cara, se voltarem no vídeo. Então, vocês vão dar uma olhada nessa imagem e responde A, B e C. Aqui tem artigos do Tratado de Versalhes, bem retirados aí do documento. Vocês vão ler esses artigos, talvez tenham alguns diferentes daqueles que eu apontei no vídeo. Vocês vão ler eles e responder letra A, B e C, tá? E o último, né, como toda professora feminista não poderia faltar, é um exercício sobre a participação das mulheres na Primeira Guerra Mundial. Então, vocês vão ler a fonte 1. A fonte 2 é uma imagem de mulheres trabalhando na fabricação de mísseis, parece bombas, né? Eu até ampliei a imagem aqui, mas não sei se melhorou muito. Então, vocês vão olhar essas duas fontes, responder letra A, B e C. Certo, galerinha? Então, é isso. O que vocês vão precisar me mandar? Me mandem, então, uma foto do caderno com todo o esquema do conteúdo, causas, estopim, características da guerra, Tratado de Versalhes e o mundo pós-guerra, tá? Organizem, pode ser mapa mental, pode ser num esquema legal. E os exercícios também, realizem os exercícios, bate foto e manda pra mim. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.